Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre um fato que acontece de vez em quando em Hollywood, que são os chamados filmes gêmeos ou filme irmãos, que é quando dois filmes muito parecidos são lançados num espaço de tempo muito pequeno por dois estúdios diferentes. A gente tem esse fato acontecendo de vez em quando e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu não vou me atentar aos filmes que são baseados exatamente na mesma coisa, como a gente teve duas Branca de Neve no mesmo ano, dois Robin Hoods no mesmo ano, dois Hércules, né, que a gente teve no ano passado, e esse ano, por exemplo, que a gente vai ter dois filmes baseados na história do Mowgli. Eu não vou me focar nesses filmes porque eu acho que a comparação é muito óbvia, porque eles são baseados na mesma obra. Alguns também que têm a temática bastante parecida, como Megamente e Meu Malvado Favorito, que tem a temática bem parecida, eu também não vou colocar, porque eu acho que no decorrer do filme eles tomam rumos distintos. Como outro exemplo disso, eu tenho também o 007, Spectre e o Missão Impossível e Nação Secreta. Então vamos lá. Em 10º lugar, eu coloquei os filmes Segurança Fora de Controle e Segurança de Shopping. Os dois filmes foram lançados em 2009, sendo que o primeiro foi lançado pela Warner e o segundo pela Sony. Na disputa direta entre os dois, o Paul Blart, apesar de uma receptividade menor das críticas, ele ficou bem acima em termos de bilheteria. Depois disso, a gente tem em 9º lugar os filmes The Wild e Madagascar. The Wild é selvagem e é um filme da Disney que foi lançado no mesmo período de Madagascar. E os dois mostram animais fugindo de um zoológico, os dois têm praticamente os mesmos animais, em situações bastante parecidas. E apesar de nenhum dos dois ter sido extremamente bem aceito pela crítica, o Madagascar foi muito mais bem sucedido, fez mais de 500 milhões de dólares, enquanto o The Wild deu bastante prejuízo para a Disney. Depois, em 8º lugar, a gente tem os filmes Missão a Marte e Planeta Vermelho. Os dois filmes são praticamente iguais. Quando você pensa em retrospecto dos dois, um se confunde muito com o outro. São dois filmes que exploram viagens a Marte. Os dois foram bombas na bilheteria, foram fracassos completos, tanto de crítica quanto de público. Depois, em 7º lugar, a gente tem os filmes Olympus Has Fallen e White House Down, que são dois filmes de 2013 e os dois são praticamente o mesmo filme. Os dois se passam durante um ataque terrorista à Casa Branca e um cara perdido ali tem que salvar o presidente. Os dois foram relativamente mal recebidos e com bilheterias baixas, porém o Olympus Has Fallen custou mais barato, então ele vai ter até uma sequência que vai se passar em Londres. Uma coisa curiosa sobre esses dois filmes é que enquanto um filme chama White House Down, a tradução dele é O Ataque, e o outro que chama Olympus Has Fallen, a tradução é Invasão à Casa Branca, ou seja, o filme que tem Casa Branca no título não tem na tradução, e o filme que tem Olympus no título virou Casa Branca na tradução. Depois, em 2011, a gente teve dois filmes praticamente iguaizinhos, que foi Sexo Sem Compromisso e Amizade Colorida. Enquanto Sexo Sem Compromisso estrela o Ashton Kutcher e a Natalie Portman, Amizade Colorida estrela o Justin Timberlake e a Mila Kunis. E os dois filmes têm exatamente a mesma premissa. Os dois filmes tiveram um retorno de público praticamente parecido, em torno dos 150 milhões, porém Amizade Colorida foi mais bem recebido pela crítica. Depois a gente tem dois filmes lançados em 2006, que foi Capote e Infamous. Os dois filmes trazem biografias do Truman Capote, e o Philip Seymour Hoffman ganhou o Oscar. O filme Capote foi um enorme sucesso, enquanto o filme Infamous acabou passando meio que despercebido, mesmo com a atuação excelente do ator principal. Muitas pessoas na época falaram que o Capote errado tinha ganho o Oscar, porque o ator realmente está muito bem no filme. Em 4º lugar, a gente tem Impacto Profundo e Armagedon. Esses dois filmes contam a história da Terra sendo praticamente destruída e dizimada por uma chuva de meteoros ali. E os dois filmes foram extremamente bem sucedidos. Armagedon foi um pouco mais, mas o custo dele também foi bem mais alto. Além disso, o Impacto Profundo foi muito mais bem recebido pela crítica. Em 3º lugar, a gente tem talvez o caso mais famoso de filme irmãos, que é Formiguinhas e Vida de Inseto. E tem até uma explicação para isso. Quando o Jeffrey Katzenberg saiu da Pixar, ele levou diversos projetos com ele, e o Vida de Inseto estava em estágio inicial, então ele levou o mesmo projeto para a DreamWorks e eles desenvolveram o filme Formiguinhas. Os dois foram um sucesso enorme de crítica, mas o Vida de Inseto teve uma bilheteria muito maior. Depois a gente tem uma coincidência incrível em 2º lugar, que foram dois filmes estrelando um porquinho que fala e passa por aventuras. O primeiro foi Gordy e o segundo... Bom, galera, eu tive um problema técnico aqui com o meu microfone novo. Ele parou de funcionar do nada, eu não sei porquê, o resto do vídeo tá mudo, então eu vou simplesmente adicionar o som nessa parte final. Então, continuando, a gente teve uma coincidência muito grande. No ano de 95, a gente teve o filme Gordy e o filme Baby, e a gente vê a diferença entre dois filmes quando um é bem executado e um não é.
No Baby, a gente teve a direção do George Miller, enquanto Gordy foi lançado primeiro, por sinal, foi o primeiro filme com porquinho a sair. Ele deu somente 3,9 milhões para Miramax, enquanto Baby deu 254, uma diferença muito grande, e a gente vê a diferença de qualidade do filme. Depois disso, em primeiro lugar, eu vou colocar o filme Inferno de Dante e Vulcano. A maioria das pessoas, quando lembra, não sabe diferenciar um do outro, as histórias são exatamente iguais e os dois filmes foram fracassos absurdos, tanto de bilheteria quanto de crítica. Bom, galera, eu falei sobre os 10 filmes gêmeos, comente aí se você lembrar de mais algum. Eu pensei em todos que eu lembrei, eu não coloquei os filmes também quando um filme é muito grande e outro é muito pequeno, como nos casos da Pixar, que geralmente a Pixar lança um filme e lança alguma cópia do filme, mas geralmente o estúdio que faz a cópia é muito pequeno, então eu acabei não levando em consideração esses filmes que são mais cópias do que filmes que surgiram paralelamente. Eu queria também mandar um agradecimento pro Elixson, que tem me dado bastante feedback, e pro Henrico, que eu fiquei de mandar um abraço para ele aí no vídeo, pro meu primo também, André Augusto, que passou o fim de semana aqui e me ajudou em algumas coisas. Valeu e nos vemos em breve.